16 de janeiro, sexta-feira, estamos aqui com o jornalista Igor Gonçalves, apresentador do Canto Sporting, onde vamos falar agora do jogo contra o Casa Pia. O Sporting tem apanhado um vendaval de lesões, Rui Borges já falou disso inúmeras vezes. Queria perguntar, numa primeira instância, começando pelo jogo de hoje, quantas são as baixas do Sporting? Antes mais, bom dia. É difícil até porque eu só tenho 10 dedos na mão, portanto, nas duas mãos, portanto não é fácil irmos às baixas todas do Sporting. Juntou-se agora, ou tivemos a confirmação ontem, que o Sporting não terá Diomande neste jogo, também lesionado. Mas olhando para as baixas, castigos, 2 jogadores, o Maxi e o Yulman, logo 2 pilares da equipa do Sporting, e lesões são muitas. Nuno Santos, Diomande, Debaste e Ricardo Mangas aparentemente estão recuperados, mas segundo Rui Borges ainda não estão prontos para uma grande dose de intensidade, portanto vamos ver como é que será a gestão. Temos ainda Salvador Belopa, Eduardo Quaresma, Giovanni Kenda, Pedro Gonçalves e Fotis Ioannidis. Portanto, um grupo de baixas muito grande que realmente complica a vida ao Rui Borges. Nós olhamos, por exemplo, para a lateral esquerda do Sporting. Se Ricardo Mangas não estiver apto para ser titular, só sobra realmente Mateus Reis, que é um jogador que à partida é visto como a terceira opção para essa posição. Olhamos, por exemplo, para a questão dos centrais e o Sporting terminou a sua última partida contra o Casa Pia com a dupla centrais Rómulo-Mateus Reis. Ora, eu diria que nem o Rómulo nem o Mateus Reis imaginariam que um dia iam fazer dupla de centrais, para além de alguma brincadeira num treino do Sporting. Portanto, tem sido realmente muito complicado para a equipa de Rui Borges. Olhando, por exemplo, para o setor ofensivo, houve uma altura onde o Sporting não tinha jogadores para jogar no setor ofensivo. Maxi teve que voltar a subir para a posição de extremo, porque não há Pote, não havia Jenny Katam, que estava na Taça das Nações Africanas, e não há Giovanni Kenda, que está com uma lesão, uma fratura num pé, e portanto vai faltar muito tempo. Portanto, um conjunto de circunstâncias entre castigos, CAN, que felizmente para o Sporting já não afeta, mas por exemplo Diomande veio lesionado da CAN. Portanto, foi aqui uma sequência de circunstâncias muito complicadas para o Sporting, e que realmente complicaram ou complicam a vida de Rui Borges. São muitas baixas, e depois é a questão de, vou falar disso depois mais à frente, que é baixas de jogadores das mesmas posições. Portanto, é realmente complicado e vamos aqui tentar perceber o contexto desta situação. Há explicação para o que tem acontecido nos últimos 2 meses? Este é o grande problema, porque falaste em 2 meses, até podemos recuar um bocadinho mais, porque realmente não há grande explicação, porque o próprio Sporting não é muito transparente na situação. Portanto, há 2 tipos de lesões. Há as lesões, aliás, traumáticas, fraturar um pé, o Eduardo Quaresma levar uma pancada no maxilar e foi operado, portanto, isto não há como controlar. E depois há as lesões, que é o grande problema que o Sporting está a enfrentar agora, recorrentes. Como é o caso do Pote, como é o caso E há um outro problema que o Sporting também está a enfrentar, que é os jogadores irem para as partidas sabendo que estão condicionados e lesionarem-se. O que aconteceu, por exemplo, com o Pedro Gonçalves, aconteceu com o Ioannidis, e portanto isto é muito complicado. Obviamente não estando lá dentro e vendo os relatórios médicos não sabemos ao certo o que é que está a acontecer, nem qual é que é o grau, por exemplo, de exigência que a equipa de Rui Borges coloca nos seus jogadores. Agora, que há aqui qualquer coisa que tem que ser estudada e que certamente está a ser estudada, porque não é normal, e vamos falar mais à frente, que em 365 dias, num ano, portanto desde o início de 2025 até agora o início de 2026, o Sporting tenha tido já 2 sequências de momentos onde quase não consegue fazer um 11 inicial de qualidade. Portanto, há realmente aqui qualquer coisa que se está a passar, nós não temos bem noção e o Sporting não é muito transparente e obviamente percebemos porquê, porque há que proteger também a privacidade dos jogadores e também a privacidade do clube. Agora, com tantas dúvidas que existem, é normal que se comece a questionar o que é que se está a passar, o que é que se passa no departamento médico do Sporting, porque nós olhamos para os 2 rivais, Benfica e Futebol Clube do Porto, que têm mais ou menos o mesmo número de jogos durante a época que tem o Sporting,
E, obviamente, há lesões pontuais, mas não há um grau de lesão muscular tão alto, tão recorrente como há no Sporting. Obviamente, o Foco do Porto perde o Neon Pérez, já não me lembro se foi ruptura no ligamento ou se foi tendão daqueles. Não há nada a fazer, aí não há nada a fazer. Agora, lesões musculares constantes não é muito normal e portanto, alguma coisa está aqui a acontecer. Há algumas teorias de que o ritmo elevadíssimo que o Rui Borges coloca nos seus jogos pode motivar isto, mas o problema é que o Sporting também tem muitas lesões nos treinos. Por exemplo, Salvador Blopa, Ricardo Mangas, lesionaram-se nos treinos. Portanto, há aqui realmente que compreender e o Sporting certamente está a estudar isto. Agora, não é normal tantas lesões e tantas lesões recorrentes. A verdade é que as lesões não se controlam, mas as queixas dos adeptos são noutro sentido, não é? Sim, há duas queixas, já dei o toque. Há os adeptos do Sporting, nós falámos disso no canto do Sporting, queixam-se de duas coisas. Primeiro, a falta de clareza, porque o Sporting fazer uma notícia no site a dizer que o jogador X tem a lesão Y, o adepto não sabe o que é que isso significa. Mesmo nós temos que depois nos ir informar para perceber, olha, o tempo de paragem normalmente é isto. E era interessante que o Sporting dissesse, pá, o jogador vai ser reavaliado daqui a 2 ou 3 semanas, para os adeptos perceberem o que é que estão a contar, que é para depois não acontecer a outra queixa, que é a constante noção ou a constante percepção que os adeptos têm de que todas as lesões no Sporting demoram mais tempo a ser tratadas. Debast lesionou-se no final de outubro. A previsão era que regressasse, no pior dos casos, no final de novembro. Estamos a meio de janeiro. Nuno Santos, já por mais do que uma vez foi noticiado que Nuno Santos estava na última fase de recuperação, estava a começar a treinar. Estamos em janeiro. Não há sequer treino condicionado de Nuno Santos. Isto é constante. Pedro Gonçalves. Teve que ser o próprio Pedro Gonçalves, no ano passado, a explicar qual é que era a lesão que teve. Porque o Sporting não avançou e andou-se sempre num bocado de, regressará ali em dezembro, regressará em janeiro. Não, regressou em março, ou lá o que é que foi, já não me lembro. Mas teve que ser o próprio Pedro Gonçalves numa entrevista a dizer que tinha rompido o músculo de uma forma grave. E, portanto, realmente, os adeptos queixam-se de falta de clareza e também de lesões recorrentes. É isto que está a preocupar os adeptos. Como é que o mesmo grupo de 23, 24, 25 jogadores tem tantas lesões musculares tão constantes? E é isto que os adeptos pedem ao Sporting, que é mais clareza, obviamente protegendo sempre a privacidade dos jogadores, protegendo sempre as informações internas do Sporting, que influenciam uma série de coisas, mas os adeptos precisam de saber, que é para depois também não caírem na desinformação de o Debast teve uma recaída. Isto é realmente preocupante. Por exemplo, Fotis de Ioannidis teve uma recaída. E, portanto, há aqui uma série de questões que os adeptos gostavam de ver mais clareza, até para poderem saber, olha, Ioannidis vai ficar um mês de fora. Ok, um mês de fora. Não andarmos aqui, regressa contra o Casa Pia e depois afinal não regressa contra o Casa Pia. Portanto, Rui Borges até tem aqui um papel interessante, que ele é bastante, ele nas conferências acaba por dar algumas informações que o Sporting em si não dá. Por exemplo, ele revelou que o Pote está na última fase da recuperação e que talvez já possa ser opção para o Paris Saint-Germain, mas que se não for, será certamente para o Arouca. Ele também revelou a tal questão do Debast e do Ricardo Mangas, e houve uma outra que ele falou, que eu já não lembro qual é que foi, mas... foi a do Diomande, exatamente. A do Diomande, ele também clarificou que ele veio lesionado da seleção. Mas não chega a ser só Rui Borges. Portanto, até porque o próprio Rui Borges também já está certamente farto de ouvir falar de lesões, ele ontem também falou isso. Portanto, é realmente complicado. É complicado para o Sporting, que está aqui numa perseguição ao Futebol Clube do Porto e convém ter os melhores jogadores e não os tem. Vem aí também a Liga dos Campeões, portanto, os adeptos queixam-se muito disso. A ideia de que os jogadores não evoluem favoravelmente e a falta de clareza que o Sporting tem para com este problema das lesões. Uma frase até engraçada que o Rui Borges disse é: podem picar-me à vontade que eu já não sinto nada com esta onda de lesões. Sim, ele falou no final do jogo de Guimarães, contra o Vitória de Guimarães, contra o Vitória Sport Clube, aliás, e ele estava completamente... Ele não sabia o que é que havia de dizer, porque... E é engraçado, porque no canto do Sporting nós falamos disso, que é, os adeptos queriam criticar Rui Borges, mas depois olhavam para a equipa que terminou o jogo e não tinham como fazer, porque, volto a dizer, a dupla central do Sporting terminou foi Mateus Reis e Rómulo. Portanto,
Eu percebo que o Sporting tem plantel que obviamente que os candidatos ao título têm, que é melhor que todos os outros, mas quando chegas à, sei lá, quinta e sexta opção, se calhar essa diferença é mais diluída. Portanto, o próprio Rui Borges, eu estou aqui a usar o humor, mas ele certamente não está a achar graça nenhuma a isto, o próprio Rui Borges está um bocadinho atónito com este problema todo e certamente Rui Borges, departamento médico e a sua equipa técnica vão ter que se sentar no final da época e tentar analisar os dados que eles têm, que são vastíssimos, para dizer, olha, se calhar temos que reduzir ou a nossa intensidade de treinos, ou até a nossa forma de jogar, porque realmente é insuportável, a não ser que o Sporting construa 2 plantéis de 23 jogadores, o que não é viável. Os problemas físicos também têm dado oportunidades a outros atletas. Quem é que se tem evidenciado? Sim, antes de ir aos jogadores que se têm evidenciado, é engraçado porque teoricamente é isso que acontece. Por exemplo, quando o Sporting perde o Géni para a CAN e o Kenda para a lesão, o Maxi só para a lateral e o Manga estava a jogar bem. Qual é que é a situação que é muito específica ao Sporting? O Mangas também se lesionou. Portanto, nem sequer ele consegue aproveitar essa oportunidade. Eu lembro, por exemplo, no ano passado, ou na época passada, em janeiro, quando se lesionaram os médios todos, e havia o aparecimento do Eduardo Felicíssimo e do João Simões, eles também se lesionaram. Portanto, até nisto o Sporting tem algumas dificuldades. Porém, aliás, outra situação engraçada, que é engraçado, não tem graça nenhuma, que é com a lesão do Pote e o Kenda e o Géni a irem para estarem ausentes também, Fotis Ioannidis aparece a jogar ali ao lado de Soares, meio ao lado, meio atrás. Ioannidis também se lesionou. Portanto, isto é um carrossel muito complicado. Porém, é importante dizer que João Simões aparece no ano passado, ou na época passada, em janeiro, com as lesões do Bragança e do Morita, e é quando ele se começa a afirmar. Depois ele próprio também se lesiona, mas depois reaparece quando o Morita volta a ter problemas físicos, tem sido realmente uma constante. Portanto, João Simões tem sido um dos grandes aproveitadores, ou foi se calhar o grande aproveitador, e neste momento provavelmente é visto como o titular do meio campo do Sporting, ainda que agora o regresso de Bragança possa beliscar isso, e o próprio Morita também tem qualidade para o ser. João Simões. E agora, a grande questão agora que o Sporting tem é quem é que vai aproveitar a ausência de um extremo esquerdo. Porque, como eu disse, o Katam regressou, mas o Kenda vai ficar parado provavelmente até março, e depois regressará e irá logo para o Chelsea em maio. E, portanto, quem é que vai aproveitar a ala esquerda? Aparece aqui o Luís Guilherme, que foi contratado ao West Ham e vai ter muito provavelmente a sua grande oportunidade hoje contra o Casa Pia de carimbar a sua candidatura à titularidade mesmo quando regressar o Pote. Portanto, há aqui algumas oportunidades que se abriram. Por exemplo, Maxi Araújo aproveitou muito bem a sua subida para extremo para fazer grandes exibições. Não é que o Maxi não seja já um absoluto titular do Sporting, mas mostrou que não é só como defesa esquerda ou ala esquerda, também pode jogar mais à frente, e até houve jogos onde ele jogou mais ao meio. Portanto, Maxi, por exemplo, aproveitou muito bem. Eduardo Quaresma estava a aproveitar, se calhar como ninguém, a ausência de centrais no Sporting. Estava a lançar até a sua candidatura para ser o quarto central de Roberto Martínez depois para o Campeonato do Mundo. No seu melhor momento, estava a fazer um ótimo jogo contra o Vitória e de repente Maxilar vai falhar algumas semanas. Portanto, quando regressar, certamente já estará a dupla Diomande e Inácio remontada para dar segurança ao Sporting. Portanto, o Sporting, mesmo quando parece que há aqui oportunidades, os jogadores que podem aproveitar também se estão a lesionar. Portanto, é muito difícil para Rui Borges as tais dores de cabeça que ele certamente gostaria de ter, e agora o que é que eu faço com o Luís Guilherme, ou o que é que eu faço com o Luís Guilherme, não, mas o que é que eu faço com o Ioannidis, o que é que eu faço com o Eduardo Quaresma. Não pode fazer nada porque eles também estão lesionados. Por fim, Champions a caminho, quais são as expectativas em termos de lesões? Sim, é a questão do Pote. Esta é a grande dúvida, essa pergunta é mais para falarmos um bocadinho do Pedro Gonçalves, porque o Sporting contratou Luís Guilherme, esse já jogou, portanto não há dúvida nenhuma. Fayet está fechado, há só aqui algumas questões burocráticas com os donos do Granada que estão a atrasar a situação, mas está fechado, o negócio está fechado entre as duas partes, portanto, em princípio, Fayet também será jogador do Sporting. E com o regresso do Pote,
e com o regresso do Géni, com Trincão, obviamente, absolutamente indiscutível. E depois, quando regressar Ioannidis, a questão do Pedro Gonçalves é muito interessante, porque naturalmente Pedro Gonçalves é mais do que titular no Sporting, é uma das estrelas, se não a estrela do Sporting quando está bem. Mas eu começo a achar que pode haver aqui um cenário onde o Pote pode ser mais visto como um 8, não estou a dizer em full time, mas mais vezes ser utilizado como um 8, porque o Sporting, uma das coisas que tentou no mercado de transferências do verão e aparentemente não está a tentar agora foi a contratação de um 8. Se bem se recordam, o Sporting, até o último dia do mercado, tentou tudo para ter o Jota Silva, que não é um 8, mas é um jogador que atua pela esquerda. E a ideia era que o Pote pudesse jogar mais vezes a 8. Agora, com a chegada de Luís Guilherme, com a chegada de Faé, não sei se não poderá haver aqui um cenário que o Pote, regressando, também possa jogar mais vezes a 8. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Em termos de lesões, temos algumas dúvidas porque o Rui Borges não esclareceu se o Diomande estará apto para o Paris Saint-Germain ou não. O jogo é já na terça-feira, portanto, seria um regresso importante porque o Diomande dá uma estabilidade à defesa do Sporting que mais nenhum outro jogador dá. Portanto, temos essa dúvida. Sabemos que Maxi e Yulman vão regressar para esse jogo, mas a grande dúvida é se Pote vai ser a opção. Não como titular, parece-me, mas se poderá, porque ter Pote ou não ter Pote é uma diferença grande no jogo do Sporting. Aquele jogo entre linhas, não tão de vertical, não tão direto, mas aquele jogo entre linhas para jogar entre o meio-campo e os avançados. Pote é muito importante nesse aspecto. E, portanto, essa é a grande dúvida. E depois quando é que Daniel Bragança estará pronto para jogar 90 minutos, o que é que vai acontecer com o Ioannidis. Há aqui muitas dúvidas em termos de lesões, mas eu acho que o principal nesta fase é a questão do Pote. Quando é que ele regressa e se quando regressar pode também ser visto mais como um 8, não exclusivamente. Acho que a posição do Pote é aquele falso extremo esquerdo, especialmente quando tem o Maxi Araújo nas suas costas, que dá uma profundidade muito grande, mas pode haver aqui um cenário onde o Pote também pode fazer essa posição de 8. Portanto, muitas dúvidas tem Rui Borges, não muitas soluções, a conta-gotas parece que vai ganhando, mas à mesma altura que vai ganhando vai também perdendo, portanto é um carrossel, é um vendaval de lesões que o Rui Borges tem de enfrentar e costuma-se dizer que da adversidade, não é? Nasce a oportunidade, vamos ver se será assim com o Rui Borges. Posição difícil. Igor, muito obrigado. Esta sexta-feira não percam mais um episódio do Canto do Porto e do Mercado Flash. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.